Muita gente me pergunta, mas afinal, Marília, o homeschooling é permitido no Brasil? Essa é uma pergunta super importante, pertinente e que tem muita gente boa fazendo muita confusão a respeito. Então esse vídeo é sobre isso. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Vamos colocar aqui alguns pontos no nosso ordenamento jurídico que podem ir na nossa realidade do direito, do judiciário, melhor dizendo, que estão causando uma confusão aí do que é o que não é. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte: existe uma regra de direito básica que a gente aprende logo no começo, né? Enquanto que os particulares podem, as pessoas comuns podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, os agentes públicos, ou seja, a administração pública, só pode fazer aquilo que a lei permite. Se você olhar bem, parece que é a mesma coisa, mas não é. Isso significa o quê? Que se não para nós particulares, para nós cidadãos, se não tiver uma lei que proíba determinada conduta, nós podemos livremente fazê-la. E no Brasil não existe nenhuma lei que proíba a educação domiciliar. Então partimos desse pressuposto. Não há nenhuma lei que proíba o homeschooling ou a educação domiciliar. Repetindo. Só isso já bastaria para a gente entender, não, o homeschooling não é proibido. O que nós temos, né? Nós temos uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que no seu artigo 1º já indica que esta lei, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se aplica à educação escolar. Ou seja, tudo aquilo que está escrito naquela lei vai se aplicar às escolas, aquela modalidade de educação que é praticada na escola. Daí a gente já pode indicar outra conclusão. Puxa, então esta lei não se aplica à educação que não é escolar, como por exemplo a educação domiciliar. E isso está assim nesta lei porque na época desta lei foram oferecidos 2 projetos de lei, um do ladinho do outro. Um deles se tornou essa lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O outro está até hoje em tramitação no Congresso. Esse outro projeto de lei visava regulamentar precisamente a educação domiciliar. Então, naquela época, você tinha uma lei para a educação escolar e outra lei para a educação domiciliar. Uma passou, uma se tornou lei, um desses projetos se tornou lei e o outro não. E nós já entendemos aqui que não é o fato de não existir uma lei regulamentando uma determinada conduta, uma ação, que essa conduta passa a ser proibida. Nós, particulares, não somos administração pública, nós não somos agentes estatais. Então, nós não precisamos aguardar que uma lei exista e permita que façamos determinada coisa para estarmos legalmente autorizados a fazer. Não, é o contrário conosco. Nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Tem lei proibindo? Não posso fazer. Não tem lei proibindo? Posso fazer. Não é assim, não tem lei regulamentando, então eu não posso fazer porque não tem uma lei que regulamente o que eu quero fazer. Não é assim que funciona. Isso serve para os agentes estatais, para a administração pública, não para nós particulares. Mas aí você vai me perguntar, mas então o que se deve a essa polêmica toda, essa perseguição que tem acontecido com famílias educadoras de serem processadas, de serem multadas, né? Volta e meia a gente vê um caso ou outro ali. Esta perseguição, porque nada mais é do que isso, né? Dentro desse contexto, que a gente já vai destrinchar um pouco mais, né? Mas dentro desse contexto, que não existe nenhuma lei proibindo a educação domiciliar, o que é que justifica essa perseguição que conselhos tutelares, Ministério Público e determinados órgãos do Judiciário estão levando a efeito em relação às famílias educadoras? Eles se fundam em um tipo penal, ou seja, em um crime
que é o chamado crime de abandono intelectual. Quer dizer, esses agentes estatais estão tentando classificar, nós chamamos tipificar, a conduta de famílias educadoras que, portanto, não optaram pela educação escolar, mas optaram pela educação domiciliar, tentam classificar essa opção como o crime de abandono intelectual. Ocorre que para você ter cometido o crime de abandono intelectual, você precisa abandonar intelectualmente uma pessoa que está sob a sua responsabilidade legal. E quem opta por educar em casa está longe, é o inverso de um abandono intelectual. E falando em abandono intelectual, vamos analisar mais uma questão extremamente relevante nesse assunto. Quando nós falamos de educação escolar, que é aquilo que essas pessoas que perseguem as famílias educadoras querem que elas façam, quer dizer, coloquem os seus filhos para serem educados na escola, qual é o resultado que a educação escolar tem mostrado? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que nós temos um sistema no Brasil que não exige nenhum tipo de resultado. Não temos metas objetivas da educação pública ou privada, não é? Nós temos lá uma base nacional comum curricular. Esse comum quer dizer o quê? Que as escolas particulares também estão adstritas a esta mesma base. Essa base não tem metas claras, não tem metas ambiciosas, não elevam as crianças para a excelência, não exigem delas esforço, trabalho, dedicação, que é aquilo que a vida real vai exigir depois quando estiverem adultos, não é? A educação escolar não tem exigido isso. Nós vemos ano após ano, isso não é difícil de se constatar, está aí para quem quiser ver, não é? Até os exames internacionais mostram esses resultados. Nós percebemos que as crianças saem, elas concluem o ciclo escolar básico dos 4 aos 17 anos sem saber ler, escrever, interpretar uma notícia de jornal e fazer contas básicas. E aí eu te pergunto, quem é que comete abandono intelectual? Eu ouso dizer que é a escola. Se nós estamos hoje vendo um fenômeno que não víamos há não sei quantas gerações, não sei se alguma vez vimos, que é o fato de que as crianças hoje estão tendo um QI menor do que a geração anterior. Essa é a primeira vez que acontece isso na humanidade, não é? E considerando ainda que a sociedade delegou à escola, à instituição escola, até muitas vezes tendo sido pressionada, compelida, coagida a assim fazer, para a escola, delegou para a escola a educação das suas crianças e jovens, de quem é a responsabilidade desse resultado inaceitável? Hoje nós vemos professores que não são excelentes em nada. O conhecimento foi relegado a segundo plano na escola, nesta nova pedagogia, né, do pós-estruturalismo. O que interessa são os comportamentos, saber fazer alguma coisa e não ser alguma coisa. O sistema escolar não tem se mostrado capaz de alfabetizar as pessoas. Eu não vou aqui citar números, eu sugiro que você busque no Google, aí não são dados difíceis de encontrar, mas o que nós vemos, o que nós constatamos como fato da realidade é que as crianças, os jovens, têm terminado o ensino médio analfabetos funcionais. Nós temos 40 e tantos % de universitários analfabetos funcionais. Então, quem é que está promovendo, quem é que está cometendo o crime de abandono intelectual? Ouso dizer, é a escola. A escola está cometendo o crime de abandono intelectual das nossas crianças. E nessa medida, quando as famílias tomam novamente as rédeas da educação dos seus filhos, elas estão em legítima defesa
da inteligência, do intelecto dos seus filhos. As famílias que perceberam esse estado de coisas que a escola vem promovendo e que está tomando uma atitude que é o seu dever moral e constitucional, elas estão em legítima defesa da integridade intelectual das suas crianças. É essa a realidade que nós estamos percebendo. Tanto é que aquelas famílias que estão se defendendo dessa perseguição, que estão resistindo a essa perseguição injustificada, e estão sendo ouvidas, elas estão comprovando esse estado de coisas. Recentemente, no Paraná, um desembargador reconheceu isso, reconheceu o direito da família educar em casa diante deste abandono intelectual que a escola comete. Ele não usou esse argumento, mas eu diria que é totalmente pertinente, porque é uma realidade. A escola não está trazendo resultado nenhum e mais, o Estado não está ajustando o que deveria ajustar diante da ausência de resultados. Ou seja, a ausência de resultados do sistema escolar não dá em nada. Não acontece nada com os agentes estatais responsáveis pela educação escolar que não dão os resultados que devem ser, que são esperados pela família em primeiro lugar e pela sociedade. Então, abandono intelectual quem comete é a escola e as famílias educadoras estão em legítima defesa da integridade intelectual e moral dos seus filhos. A polêmica segue porque você vai me dizer assim, não, mas espera aí, Marília, o STF diz que é inconstitucional o homeschooling, né? Então vamos lá. Eu sei que é isso que a imprensa tem dito. O STF declarou inconstitucional a lei do Distrito Federal, a lei do Paraná, a lei de Santa Catarina, a lei do Rio Grande do Sul, né? Então vamos esclarecer uma coisa. Bom, quando o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem essa competência constitucional de declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual, ele o faz por duas motivações principais: a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal, tá? O que é a inconstitucionalidade material? Quando o STF declara que uma lei é materialmente inconstitucional, é que a matéria que ela tratou, o assunto que ela tratou é inconstitucional. Seria materialmente inconstitucional se o STF tivesse declarado a inconstitucionalidade dessas leis sob o fundamento de que homeschooling é inconstitucional, de que educação domiciliar é proibida pela Constituição. Aí seria materialmente inconstitucional. Qualquer lei que trate dessa matéria feriria a Constituição. A inconstitucionalidade formal não diz respeito à matéria tratada na lei. Ela diz respeito à forma que esta lei tratou a matéria. Percebe? A forma. E foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal declarou quando declarou a inconstitucionalidade dessas leis estaduais que eu citei e do Distrito Federal mais recentemente. Ele disse o seguinte, o Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo também, se não me engano, não poderiam ter feito uma lei que trate desta matéria, porque a Constituição Federal diz que a matéria educação é competência da União legislar e não é competência dos estados legislar. Conclusão: se não é competência dos estados legislar, se a Constituição diz que educação é matéria da União e não dos estados, os estados não poderiam emitir uma lei regulamentando a educação domiciliar nos seus estados, no seu território. Quem poderia fazer isso? A União, o Congresso Nacional. Então, perceba que a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal não tem a ver com a inconstitucionalidade da educação domiciliar, do homeschooling, porque isso seria uma inconstitucionalidade material, ele declarou uma inconstitucionalidade formal. Não é o Estado que pode disciplinar essa matéria,
é a União que deve disciplinar essa matéria. Isso simplesmente jogou essa competência para o Congresso Nacional, retirando essa competência dos estados e municípios, eventualmente. Certo? Então, repetindo, o Supremo Tribunal Federal não declarou que a educação domiciliar é inconstitucional. Não poderia fazer isso porque esta é uma matéria que não está tratada na Constituição Federal. O nosso tópico seguinte é a hierarquia do ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico, nós temos uma pirâmide para simbolizar a hierarquia de normas. Essa pirâmide a gente chama de pirâmide de Kelsen, que foi o sujeito que visualizou esta hierarquia. E é uma pirâmide justamente porque as normas no ordenamento jurídico, elas têm uma hierarquia. Significa que as normas de hierarquia superior prevalecem sobre as normas de hierarquia inferior. Na ocorrência de conflito entre uma norma e outra, a primeira coisa que se vê, que o operador do direito deve verificar, e o operador do direito são todas as pessoas que lidam com o direito, advogados, conselhos tutelares, Ministério Público e Judiciário, eles devem verificar esta hierarquia de leis. Isso significa, se uma lei contraria a Constituição, como acabamos de ver, ela é inconstitucional, então a lei não vale, tá? Nesta hierarquia de normas, o que nós temos aqui embaixo, assim, bem na base, que é o que menos vale? O que menos vale? Atos infralegais, ou seja, atos normativos que estão abaixo da lei. Aí a gente tem portarias dos ministérios, de secretarias, de qualquer órgão público, instruções normativas, regimentos internos de órgãos públicos, regulamentações diversas, resoluções, atos infralegais. Orientações normativas, né? Nenhuma dessas normas prevalece sobre leis. Dentro das leis, o que nós temos? Conforme o processo legislativo dessas leis, elas têm também uma hierarquia diferente, por óbvio. Por exemplo, leis ordinárias são aprovadas pelo Congresso Nacional, por exemplo, pela maioria simples dos parlamentares. Deu maioria simples dos presentes ali, pronto, aprovou. Feito quórum mínimo, maioria simples, está aprovada a lei. Leis complementares precisam de uma maioria qualificada, então elas estão acima de leis ordinárias. Isso significa, lembrando sempre, né, na ocorrência de conflito entre normas, a norma de maior hierarquia prevalece sobre a norma de menor hierarquia. Acima de leis complementares, nós temos então aí as normas constitucionais. Acima dessas leis complementares a gente teria as normas constitucionais. E aí entram também as emendas constitucionais que se tornam normas constitucionais. Essas emendas constitucionais, veja, elas têm um quórum ultra qualificado, elas têm que ser aprovadas por 3/5 de cada casa legislativa, né, de 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, em 2 sessões, né? Então, é ultra qualificada a aprovação, evidentemente, e ela tem muito mais, está hierarquicamente muito mais acima de qualquer outro tipo de lei. E no Brasil, nós temos ainda uma outra espécie de norma que está acima de todas essas leis, das leis complementares, inclusive, e abaixo da Constituição Federal, que são os tratados internacionais de direitos humanos, especialmente. Tratados internacionais de direitos humanos, portanto, eles estão acima, hierarquicamente, das leis complementares. Vem logo abaixo da Constituição Federal. O processo legislativo de um tratado internacional, ele também é um processo especial, né? O representante do Estado brasileiro, ele firma os tratados internacionais que depois deve ser aprovado no Congresso Nacional, e o status dele, no caso de um tratado de direitos humanos especialmente, ele entra logo abaixo da Constituição Federal, acima de todo o corpo legislativo, de tudo quanto é lei, portanto. Isso significa que se nós tivermos uma lei
em conflito com um Tratado Internacional de Direitos Humanos firmado pelo Brasil, vale o Tratado Internacional de Direitos Humanos. E esse é precisamente o caso quando a gente fala de educação domiciliar. A Declaração de Direitos Humanos, firmada pelo Brasil, a Declaração de 1948, ela dispõe que é um direito humano das famílias, a prerrogativa das famílias de escolher o gênero de educação para os seus filhos. Então, qualquer coisa que venha abaixo disso no Brasil não é constitucional, é ilegal, porque fere o Tratado de Direitos Humanos ao qual o Brasil é signatário. E aí, finalmente, por isso que eu deixei por último, a gente percebe este artigo aqui da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vamos lembrar é aquela lei que só se aplica à educação escolar. Ele diz que é obrigatória a matrícula nas escolas. Pois bem, como tem sido isso tratado? Esse dispositivo, ele conflita diretamente com o Tratado de Direitos Humanos, a Declaração de Direitos Humanos que o Brasil assinou. E que, como vimos, ele está hierarquicamente superior a essa lei. Esse dispositivo, na verdade, ele é um semi-jabuti, né? Como se diz. Foi um dispositivo que foi introduzido subrepticiamente nessa lei, porque não tem cabimento, veja, por isso que foi importante eu colocar aqui o histórico para você, não é? Como esta lei era um projeto de lei que foi junto com o projeto de lei de educação domiciliar, cada lei tratava de um tipo de educação, de uma modalidade, um tratava de educação escolar, outro tratava de educação domiciliar. Como o projeto de lei de educação domiciliar não foi votado, não foi colocado na devida votação, no tempo oportuno, eles então introduziram esse artigo nessa lei e ficou essa coisa meio teratológica, não é? Porque, se essa lei só se aplica à escola, como é que eu tenho... Não se aplica, portanto, à educação domiciliar, por que é que eu tenho obrigação de matricular na escola, não é? E veja, vou repetir, não pode se assustar com esse dispositivo. Primeiro, porque ele vai contra uma norma superior e hierarquicamente superior, que é precisamente a Declaração de Direitos Humanos que o Brasil é signatário, não é? E segundo, porque esse dispositivo só faz sentido para quem opta pela educação escolar, não é? E mais uma informação muito importante, não é com base nesse dispositivo que o Ministério Público e o Judiciário têm, em raríssimos casos, determinado a matrícula na escola. Não é sob o manto desse dispositivo. Esse dispositivo, ele daria no máximo uma infração administrativa. As famílias que estão sendo perseguidas, repito, perseguidas pelos agentes estatais, elas não têm sido fundamentadas nesse dispositivo, mas no abandono intelectual. E eu não estou dizendo aqui que não haja famílias que cometam o crime de abandono intelectual. Não, a gente vê crianças na rua, crianças que são moradoras de rua e que não estão completamente abandonadas, não é? A gente vê crianças na escola completamente abandonadas intelectualmente, como nós acabamos de defender aqui. Então não é que não existe abandono intelectual, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que toda família que não matricula os seus filhos na escola não comete abandono intelectual, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que está havendo uma perseguição a famílias educadoras. Família educadora, por definição, educa e, portanto, não comete abandono intelectual. Só que educa do seu jeito, né? E é este o problema. Então, o problema desses agentes estatais que estão perseguindo, repito, as famílias educadoras é que elas não estão educando do jeito que eles gostariam que estivesse, ou seja, de acordo com os mandamentos estatais. Então, nesse rápido vídeo, não tão rápido assim, eu espero ter esclarecido essa questão do pode ou não pode a educação domiciliar, né? É permitido
A educação domiciliar no Brasil é permitida, não é? Ou é proibida, né? Espero que a gente tenha esclarecido um pouco mais e eu te convido a deixar aqui nos comentários as tuas dúvidas, porque elas são muito pertinentes, né? E veja que a pergunta já diz alguma coisa, né? Quando a pessoa pergunta, mas educação domiciliar é permitido, ela meio que espera uma autorização estatal para fazer aquilo que a lei não proíbe, né? É diferente de perguntar, mas a educação domiciliar não é proibida? Então aqui a gente esclareceu, número 1, a educação domiciliar não é proibida e, portanto, você está totalmente autorizado a fazer se você quiser e puder, e for isso que você sente no seu coração que você deve fazer, não é? Então não tem proibição nenhuma. O próprio Supremo Tribunal Federal, o Supremo não declarou a proibição da educação domiciliar, porque não pode declarar, né? Porque não é proibido, não tem lugar nenhum que diz, não existe lei alguma que diga que a educação domiciliar é proibida e muito pelo contrário, nós temos ainda a Declaração de Direitos Humanos que garante aos pais a primazia, a prioridade na escolha do gênero de educação das suas crianças. Então, não tem como mesmo, né? Vamos dizer assim, que não tem como, se é que me entende, o Supremo determinar que declarar a proibição da educação domiciliar. É totalmente permitido. O que o Supremo fez foi dizer, a educação domiciliar não é proibida, mas não é regulamentada. Ficamos na mesma. Ok, não é regulamentada. É proibido a gente fazer alguma coisa que não é regulamentada? Não. Não é? Então eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para você que está buscando um esclarecimento a respeito dessa questão jurídica que é extremamente relevante, né? É importante para a gente saber, para a gente tomar decisão, para a gente fazer escolhas conscientes, especialmente, né, aquelas famílias que perceberam que deixar os filhos na mão da escola é temerário. Né? A gente precisa salvar essas crianças, a gente precisa salvar as nossas crianças e mais do que salvar as nossas crianças, nós precisamos criar uma nova aristocracia, nós precisamos criar crianças nobres, jovens e adultos nobres, que tenham grandeza de caráter, pessoas distintas, que tenham compromisso com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, que é belo e que é verdadeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se você quiser, se você achar importante que a gente se debruce em algum assunto que não ficou muito claro, deixa aqui nos seus comentários. Até o próximo vídeo.